Olá! Esse vídeo é para te mostrar como fazer o corte a seco sem deixar o cabelo mais curto do que o que ele já está, remover o peso, fazer mais camadas e também fazer aquela franja no cabelo crespo ou cacheado. Vamos lá? Primeiro, você precisa analisar quais são as particularidades desse cabelo, quais são os pontos de partida. Observe qual o tamanho da base original desse cabelo. Na parte lateral, observe o tamanho original da base na estrutura da parte posterior e também o tamanho atual da franja, se a sua cliente tem franja ou não. Observe o tamanho das camadas na parte posterior e nas laterais. É super importante que você também observe o fator encolhimento, observar a elevação e o caimento natural dos fios. Quando se fala em elevação e caimento natural, é todo o processo de elevação, se esse cabelo fica a 45 ou a 90, depois que ele está seco. Isso vai estar muito associado à densidade e o fator encolhimento desse cabelo. Após analisar esses detalhes e entender o que é que precisa ser removido, você vai começar a fazer a divisão. O intuito aqui é não deixar esse cabelo mais curto do que o tamanho original. Então, eu vou fazer a divisão. Vou separar as laterais do topo. Estou usando apenas o cabo do pente para fazer a divisão. Vou fazer uma divisão em formato de ferradura. Vou dividir e vou mostrar para vocês. Após separar todo o topo da posterior e da lateral, eu vou usar o clipe prendedor para separar o topo das laterais e da parte posterior. Vou fazer aqui mais uma divisão que pega parte das laterais em formato de meia-lua. E vou separar mais uma vez. Agora eu vou trabalhar as laterais, a nuca, eliminando apenas o que estiver em excesso, sem deixar mais curto do que esse tamanho original.
A base já tem um tamanho que já foi determinado. Eu não vou diminuir mais. E aqui eu vou tirar apenas o excesso. Vou distribuindo e removendo apenas o que está em excesso para equilibrar com a parte posterior, que é essa região aqui, ó, da nuca. Separo aqui mais uma vez. E estou trabalhando com as camadas, usando cada mecha que já foi cortada como referência. Não estou esticando os fios. Estou trabalhando com a elevação e o caimento natural dessas mechas. Primeira lateral concluída. Agora, eu vou seguir no mesmo processo, construindo a partir da base já existente. Separo mais uma mecha, não vou esticar e uso essa mecha como referência. Vou construindo o corte de acordo com a base do tamanho já existente. Distribuo os fios. E sigo eliminando apenas os excessos. Toda a estrutura construída. Vou observar se existe alguma diferença de uma lateral para a outra. Agora, com a estrutura de base já construída, respeitando o tamanho que já tínhamos nessa base, agora eu vou soltar mais uma camada e vou começar a trabalhar com a própria elevação do cabelo. Vou usar apenas aqui o cabo do pente.
e vou usar a menor mecha como referência. O posicionamento da tesoura está numa diagonal para fora. Diagonal para fora. Por que é importante trabalhar com a diagonal para fora? Aqui a intenção não é ter camadas muito curtas. Se eu mudo o posicionamento da tesoura para dentro, eu corro o risco de cortar muito a camada. Então, eu vou trabalhar numa diagonal para fora. Sigo em volta da cabeça e venho usando esta guia como minha referência. Mais uma divisão na vertical. E sigo numa diagonal para fora. Sigo na construção do corte. Eu já tinha uma base definida. Continuo posicionando numa diagonal. E aqui eu vou seguindo toda essa estrutura da mecha guia. Do corte. Então é super importante observar o posicionamento da cabeça da cliente. Agora, nós vamos trabalhar a distribuição das últimas camadas do topo. Já foi construída toda a estrutura, remoção de peso e conexão da parte posterior com o tamanho da nuca. Agora eu vou soltar a camada do topo para fazer essa conexão. Observa que essa camada aqui é a camada que tem mais peso. Essa camada tem mais peso do topo para as laterais. Então agora eu vou começar a distribuição dessas camadas. Vou iniciar a partir da parte posterior. Vou distribuir elevando a 90 graus a partir da curvatura da cabeça. Agora eu começo a remover essa camada que está fazendo mais peso. Observa aqui, ó, a distribuição dessa camada. E agora vou para uma próxima camada. Observe que mesmo o cabelo estando seco, eu consigo fazer divisão, mecha a mecha. Localizo aqui a mecha guia e faço a elevação. Seleciono mais uma mecha e vou seguindo no formato da cabeça todo o processo
de divisão e elevação. Elevo a 90 graus a partir da curvatura da cabeça. E sigo fazendo essa conexão, removendo todo esse peso que tem nessa camada superior. Vou dividir mais uma mecha. Não estou esticando os fios. Estou trabalhando de acordo com a curvatura natural. E vou removendo o peso dessas camadas. Observa que o formato já vai ficando muito mais equilibrado. Mais uma divisão. Localizo minha mecha guia. Faço a elevação. E estou chegando já na parte. Vou deixar separado aqui a região que eu vou trabalhar a franja. Localizei minha mecha guia e faço a conexão. Agora vamos para o outro lado. Observem a diferença desta lateral que não foi cortada ainda para essa daqui que já foi cortada. Tirando a franja, olha a distribuição dessas camadas, o equilíbrio dessas camadas. Vou usar minha mecha guia aqui como referência e vou fazer a distribuição de mais uma camada. Mecha guia e retiro aqui apenas o excesso. E assim eu vou seguindo em todo o contorno da cabeça. Localizo minha mecha guia. E faço essa conexão. Mais uma camada. Vou elevar. E mantenho o equilíbrio na distribuição das camadas. Aqui distribuição das camadas, remoção de peso.
Agora, eu vou trabalhar a franja nessa parte frontal. A primeira dica para essa franja: observar o fator encolhimento, definir uma base para o tamanho dessa franja e vou agora trazer mais harmonia com a franja, conectando com a lateral. Eu usei o tamanho definido no centro, aqui na parte frontal. E vou trabalhar agora numa diagonal. Conexão entre franja e as laterais. Deixa eu ajeitar aqui. Toda a remoção do peso, manter-se o comprimento e a definição de uma franja numa diagonal. Camadas bem distribuídas. E camadas construídas sem mexer no comprimento. Se você quer conhecer melhor o meu método Curvas e Linhas e Ângulos, vou deixar o link aqui na descrição. E se você ainda não me segue, toca aqui no sininho e começa a me seguir.